Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, a nossa reunião pública. Hoje está a cargo da nossa irmã Deusa Nogueira, o estudo sobre o Livro dos Médiuns. Estudaremos o capítulo 28, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Muito bom esse tema, né, Deusa? Muito bom. Antes, porém, alguns breves avisos. Nossos estudos são sempre presenciais, apesar das lives, temos as lives, mesmo as nossas lives, elas têm muito público aqui, todos poderão vir estudar conosco. Temos um encontro, mais um encontro, será o 4º encontro sobre Jesus, no próximo dia 12 de novembro. No dia 2 de novembro, dia de finados, que cai na quinta-feira que vem, nós teremos apenas a reunião pública, uma reunião de finados. Nós não temos reunião pública às quintas-feiras, mas quinta-feira não faremos os nossos estudos pela manhã, que são os estudos do Livro dos Médiuns, de 8 às 9 horas, de 9 às 10 a gente seguiria com o estudo de obras póstumas, mas não teremos esses estudos quinta-feira. Somente às 15 horas a reunião presencial de finados. Vamos então à leitura do Evangelho e em seguida faremos a prece e daremos a palavra à nossa irmã Deusa Nogueira. Uns demais avisos a gente vai dar no final novamente. As bolsas de Natal, não tem quase ninguém aqui ainda, sobre as bolsas que a gente está dando para as crianças. Quem puder nos ajudar, agradecemos. Que a nossa casa abre todos os dias, todos deverão vir estudar conosco. Então vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A página é a página de harmonização nossa. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. No final da leitura, a gente vai fazer a prece para o início dos estudos, mas no decorrer do passe, o Carlos vai comentar essa página. Então vamos lá. Ao falar de um homem mau que escapa de um mau perigo, ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porquanto, efetivamente, muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem, no caminho do progresso, uma prova mais longa do que a um bom que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem teria morrido, não tenhais dúvidas de que cometeis uma blasfêmia. Então vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, aqui nos reunimos em nossa casa de amor, o SEAP, para mais uma manhã de estudos. Rogamos o teu amparo, o teu envolvimento, o teu amor se derramando sobre nós, inspirando a nossa irmã Deusa
e o nosso irmão Carlos, que farão uso da palavras do teu evangelho, da doutrina espírita. Ajuda a eles, ajuda a todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados. Invocamos em teu nome, Senhor, o diretor espiritual da nossa casa, o irmão altivo, uma coluna de espíritos que dirige o SEAP, para esta reunião tão importante para todos nós. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. O tema de hoje está no Livro dos Médiuns, o capítulo 28, item 221, 222, né, Deusa? E somente esses dois itens, que tem coisa beça aqui, e a gente teve a sorte, né, entre aspas, de ter a Deusa aqui comentando para a gente, né, a nossa amiga, a nossa irmã de muitos anos e conhecedora da mediunidade, da doutrina espírita com profundidade. Então, é uma grata satisfação tê-la aqui conosco, né? Além de tudo, a nossa amizade, né? Então, capítulo 18 do Livro dos Médiuns, inconvenientes e perigos da mediunidade. Influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. Idem sobre o cérebro. Idem sobre as crianças. Então, item 221. Número 1. A faculdade mediúnica será um indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente um estado anômalo? Certamente ela vai explicar o que é patológico e o que é anômalo, né? Eu vou responder aqui o que disseram os espíritos. Algumas vezes anômalo, mas não patológico, né? Não é uma doença. Há médiuns de saúde robusta, aqueles que são doentes o são por outras causas. Pergunta número 2. O exercício da faculdade mediúnica poderá causar fadiga? Resposta. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade leva à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido, que leva à fadiga e que se repara pelo repouso. Pergunta número 3. Faz Kardec a seguinte pergunta aos espíritos. O exercício da mediunidade poderá apresentar inconvenientes por si mesmo, do ponto de vista higiênico, abstração feita do abuso? Resposta. Há casos em que é prudente, necessário mesmo, abster-se, ou pelo menos moderar-lhe o uso. E isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, geralmente o médium o sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Pergunta número 4. Haverá pessoas para as quais este exercício apresente mais inconvenientes do que para outras? Resposta dos espíritos. Já disse que isto depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas para as quais é necessário evitar qualquer causa de superexcitação e a mediunidade
é uma delas. Vou fazer somente a pergunta número 5, a não ser que você queira que eu leia mais alguma coisa. Não, pode pegar na 5. Pode parar no número 5? Pode, Tá. excelente. A mediunidade poderia produzir a loucura? Resposta: não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição por causa da fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá loucura quando não exista o princípio. Mas quando existe o princípio, o que é fácil de reconhecer no estado moral, o bom senso diz que deve-se usar de cautela, sob todos os pontos de vista, pois qualquer causa de abalo pode ser prejudicial. As demais perguntas e o item 222, que fala da prática do espiritismo, como veremos mais tarde, fica aí ao encargo da nossa deusa no comentário. Então, que Deus te abençoe, Que assim seja. que o nosso altivo te ilumine e inspire. Que assim seja. Bem, meus irmãos, que nós possamos aproveitar esta manhã, né, uma manhã abençoada, em que, graças a Deus, conseguimos sair de nossas casas para estarmos aqui presentes, né, graças a Deus, com a segurança que a Casa Espírita oferece, né? Então, que Deus nos abençoe. A gente, antes de começar o estudo, a gente aproveita sempre para agradecer a Kardec pelas orientações que ele nos dá, principalmente nesse tempo que a gente vive de grandes confusões. Grande confusão até no nosso meio espírita, infelizmente, né? É muita coisa surgindo, principalmente através da internet, e aí a gente começa a ver desorientados dando orientações, né? Porque quando a gente começa num trabalho que a gente procura, e as casas sérias procuram, colocar o trabalho conforme Kardec ensinou, não é? Conforme esses espíritos mais experientes ensinaram para a gente, deixaram. E a gente começa a ver determinadas figuras, que às vezes são estrelas da mídia, e começa a dar orientação sobre mediunidade. Mas quase sempre são pessoas que não são médiuns, não trabalham mediunicamente e, mais sério, não estão vinculados a nenhuma casa espírita. E aí, na verdade, isso acaba sendo ponto de vista, né? Ponto de vista. A pessoa acha que, então, embora fale com um vocabulário muito rico, embora dê uma série de situações, mas não é a orientação que Kardec deu. Porque a gente vai ver, e o estudo vai caminhar, lá no finalzinho, Kardec dando para a gente orientações sobre as sociedades espíritas. Então, a atividade mediúnica, ela é exercida em conjunto e na casa espírita, porque existe o que na casa espírita, gente? Uma plataforma espiritual. Isso é o principal. É essa questão, não é? A gente, na nossa casa, ontem mesmo, lá na casa de Teresa d'Ávila, a gente tem aquela reunião com os médiuns antes do trabalho, né? E aí alguém falava assim, mas acontece que o espírito tal, através de um médium tal, colocou que a gente deve experimentar a mediunidade e não sei o que. Eu falei assim, mas aonde? Em casa. Aonde? Não, aí a pessoa falou, não, mas aí é para o médium ver, se testar. Eu falei assim, mas aonde? Em casa. Porque em casa, gente, a gente pode falar, minha casa eu culto o evangelho no lar, a minha casa eu escuto a Rádio Rio de Janeiro dia e noite, tudo isso, mas é a nossa casa, é a nossa casa. Na nossa casa que a gente mora, a gente vai cuidar dos assuntos da nossa vida. É claro que dentro da ideia cristã, não é? Tudo isso, mas são assuntos da nossa vida. Na nossa casa a gente vai ver como é que ficam as nossas contas, qual é o cardápio que a gente vai comer, né? A compra que eu vou fazer, a orientação que eu vou dar a filhos, netos, a minha vida profissional, na minha casa é lugar de eu cuidar disso. Na casa espírita, eu estou cuidando das coisas espirituais. Então a gente não pode ter a ilusão que na nossa casa vai chegar, a gente até brinca, Teresa d'Ávila, vai chegar Altivo, vai chegar Leon Denis, vai chegar Doutor Bezerra para ajudar a gente a fazer experimentação. Não vai ter isso. O local de acontecer isso é na casa espírita. E Kardec fala, mas aí determinadas pessoas são amigas, não estou falando que são ruins, nem falando mal de ninguém, não.
Aí tem essa orientação pela internet. Ou essa orientação, aí a gente aprendeu isso, né? Eu aprendi isso com o irmão Walter Faria, lá no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, e tive essa continuidade dessa orientação do Leon Denis com o altivo, né? E Kardec fala aqui, é melhor rejeitar 99 verdades e aceitar uma mentira. Então, né, pode ter sido um espírito que falou para fazer isso, mas é a opinião do espírito, não é a opinião da doutrina. E aí, entre seguir um espírito que dá uma opinião pessoal e seguir gente, né? A gente teve o irmão Walter Faria lá no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, que foram mais de 60 anos, né? Ali naquele trabalho lá da mediunidade, tivemos altivo também. Então, gente, são experiências consolidadas. É muito mais seguro para a gente seguir quem deu certo e quem produziu, que a mediunidade ela tem que ser produtiva, não adianta ser médium só para aparecer, produzir fenômeno, tem que ser produtiva, e se produz através do quê? Através da prestação do serviço. Né? A mediunidade que não presta o serviço, por mais que ela seja brilhante, por mais que apareça, mas é inútil, né? O próprio Jesus, quando veio, ele veio como o quê? E aí a gente fala da mediunidade com Jesus. Ele veio como servidor. Ele não falou? Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos, né? Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então, a mediunidade tem que ser produtiva. E aí, Kardec, ele é tão fantástico, a gente gosta muito dele, né? É tão magnífico que ele traz tudo da mediunidade. Mas aqui ele já vai começando a falar dos inconvenientes e perigos. Para a gente não comprar, eu brinco muito, né? A centrífuga, porque a centrífuga, quando aparece lá no canal de venda, né? Aparece, você toma um suco fresquinho e fica tudo beleza. Só que o canal de venda não fala que tem que limpar. Né? E aí eu estou falando como dona de casa, tá, gente? E como dona de casa que faz. Porque se você tiver que limpe, tudo bem, né? Mas se é você que vai limpar, aquilo se não limpar com a escovinha, não secar convenientemente, né? E não for bem armazenado, você, ao invés de tomar um suco de saúde, vai tomar um suco de bactéria, de doença, de veneno, né? Mas acontece que quem quer vender, só vende assim, compre, né? Aí você vai ter o saudável todo dia, só mostra o lado bom. Kardec aqui, ele mostra a mediunidade com toda a beleza, mas ele mostra assim, há inconveniente, há perigos, sim. E ele não vende, vamos dizer assim, uma mercadoria falseada. E aí, ele começa a falar da questão da saúde. Por quê? A gente tem que falar um pouquinho na época que surgiu a doutrina espírita, né? Era um momento em que a questão da religião estava complicada, da crença de céu, de inferno, purgatório, estava sendo negada, e foi um período em que a ciência cresceu muito. A gente vê como a misericórdia divina é fantástica, porque ela prepara o ambiente, né? No momento que surgem as mesas girantes, a ciência também estava crescendo, a biologia, a psicologia, os estudos, o homem estava estudando. E aí aconteceu, ao longo do tempo, aquela situação das pessoas chamadas esquisitas, estranhas. Quem eram essas pessoas? Era aquela em que ocorriam umas coisas que não tinha explicação. E quem eram essas pessoas? Muitas delas, os médiuns, né? A gente tem na questão do magnetismo, e aí as nossas casas, né? Tanto aqui a casa de Altivo Panfiro, como a casa de Teresa, a casa de Leon Denis, e muitas outras casas, a gente estuda, né? E trabalha com a questão do magnetismo, através dos passes. Né? Nossas casas que têm passes trabalham com isso. E a gente tem uma grande figura que foi Mesmer. Mesmer é o mais conhecido de um grande magnetizador. O que acontecia? A pessoa tinha uma coisa esquisita. A maioria do sexo feminino, né? Então, se chamava isso de doenças nervosas, histeria. E a forma de tratamento naquela hora, naquele momento, imagina só, gente, colocar a criatura de cabeça para baixo num barril cheio de serpente. Porque se achava que, dando um susto, um grande choque, a pessoa ficava boa. Eu acho que alguns de nós, é que vocês são novinhos, mas alguns de nós, né, que já passamos dos 15 anos, tinha uma situação na nossa vida que era estar com soluço.
Aí a avó fala assim, dá um susto. Né? Dá um susto que o soluço passa. Dava um susto, não era um susto que passava. Era porque a gente respirava assim, e aí comprimia o diafragma e o soluço passava, né? Então, tinha essa forma de tratar. E Mesmer começa a perceber a ação do magnetismo, a ação dos fluidos para auxiliar. E nessa questão do magnetismo, dos fluidos, não tinha até aí nada de espírito. Começavam a aparecer certas personalidades. A pessoa começava a falar e a se comportar de uma forma que não era aquela que ela tinha normalmente. E a coisa foi aprofundando tanto que essa forma de falar e de agir dava nomes, contava sobre determinados fatos, via algumas coisas que aconteciam no passado ou algumas coisas que aconteciam no futuro, dava orientações. E aí é a hora que Kardec entra, né, para ver a questão dos espíritos. Quem são os espíritos? E aí a gente até agradece, foi a primeira reunião aqui, né, da casa, o capítulo 1. Quem são os espíritos? As almas dos homens. As almas dos homens. Então, as almas dos homens, quando perdem o corpo, quer dizer, o espírito, quando perde o corpo, ele pode se comunicar com a gente? Sim, pode se comunicar. Isso está dentro da lei de Deus? Está. E da lei natural? Sim. Até o pessoal, os irmãos, né, que abraçam as letras evangélicas, a Bíblia, gente, é um relato de mediunidade ali. O próprio Jesus, não há aquele momento que ele vai com Pedro, Tiago e João, 3 médiuns poderosíssimos de efeitos físicos. Se a gente estudar no Evangelho, toda vez que acontecia um fenômeno assim, estavam os 3 lá. Tinha mais gente, mas estavam os 3 lá. Muito próximo da Jesus. Foram ao Monte Tabor. E aí, chegando lá, o que aconteceu? Jesus aparece, né? Naquele resplendor, é a transfiguração, e aparecem mais 2, Moisés e Elias. Aparecem com tanta concretude, né? Era tão palpável, que Pedro, que era aquele que gostava de receber, que gostava de acolher, Jesus ficava na casa de Pedro. Falou assim, mestre, eu posso fazer 3 tendas? Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias? Aí Jesus falou assim, Pedro, eles não são daqui. Pedro até sabia, né? Moisés, ó, já havia ido há quanto tempo? Elias também. Mas foi um fenômeno mediúnico de transfiguração de Jesus e materialização de Moisés e Elias. E quem diz que os espíritos são o diabo, não pode questionar isso, porque não era o diabo, né? Moisés e Elias eram 2 profetas que apareceram, né? E aí foi produzido como isso? Foi milagre? Aí é a diferença do estudo da doutrina. Não foi milagre, não. Ali havia um médium de efeitos físicos, médiuns de efeitos físicos, que doaram o seu fluido físico, né? Fluido animal, ectoplasma, a gente pode dar fluido elétrico, eletricidade animalizada, pode dar o nome que der, mas é o fluido que é como se enchesse essa garrafinha, não tem copo vazio. É como se esse copo tivesse vazio, e esse fluido é como se fosse a água, né? Que vai dar a configuração do copo, acontecendo ali. Aí, aconteceu só com Pedro, Tiago e João? Acontece até hoje. E aí, qual é a história? O que Kardec pergunta? O médium é doente? Esse estado é anômalo? Anômalo quer dizer fora do comum. Ou patológico. Patologia quer dizer doença. Então, o médium é doente porque tem gente, e muita gente que chega à casa espírita, que é classificado como doente. E, às vezes, a pessoa chega na casa espírita, a gente tem essa experiência, né? A pessoa chega cheia de exames. E muito triste, porque o exame não deu nada. Esquisito, né? Porque a pessoa queria encontrar alguma coisa. Até que vai a um médico, ou de qualquer área, que fala assim, olha, a senhora tem religião? O senhor tem religião? Procura lá o centro, tal, para ser orientado. E aí a pessoa é simplesmente médium. Só que ela vê o que o outro não vê,
sente o que o outro não sente, ouve a pessoa, ouviu? Aí a pessoa, não ouvi nada. Aí a pessoa assim, ih, pronto. Aí daqui a pouco o outro fala assim, olha, fulano, ó, não é bom das ideias, não, sabe? É meio esquisito, cuidado, não anda muito com ele, não. E a pessoa vai tendo um estranhamento. E aí Kardec pergunta, é um estado anômalo ou patológico? Quer dizer, a pessoa é doente? E aí os espíritos respondem, conforme o nosso Newton leu, ó. Algumas vezes anômalo. Por que é anômalo? Porque algumas vezes é muito diferente. É alguma coisa muito diferente. E aí, não é dentro daquele quadradinho, a gente lembra muito do Altivo que falava, né? Mediunidade não é retratinho 3x4. Então, não é dentro daquele quadradinho. Tem gente que percebe o espírito através do quê? De um cheiro. Né? Ué, mas como é que pode cheiro caracterizar alguém? Até caracteriza, né? Tem outro que percebe e daqui a pouco fica quietinho, vai percebendo mais. Cada um de uma forma. Então, muitas vezes é anômalo porque é diferente. Quando o Chico Xavier começava na psicografia, né? A mão escrevendo uma mensagem, a outra mão escrevendo outra, isso é comum? É, né? Às vezes até uma mão, a única mão para escrever já é complicado, né? Ainda que dirá duas, né? Escrevendo. E ainda tinha uma situação, às vezes, na mediunidade especular, que uma mão escrevia da direita para a esquerda, então, para ser lido, tinha que botar um espelho. Isso é uma coisa comum? Não, anômala. Agora ele fala aqui, mas não patológico. A médium de saúde robusta, aqueles que o são doentes, o são por outras causas. Aí a gente tem que colocar na cabeça, gente, que a mediunidade não adoece ninguém. A não ser uma situação que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a mediunidade não é sinal de doença. A pessoa que é doente, ela é doente por outras causas, não é porque ela é médium. Isso a gente tem que ficar muito claro mesmo, porque é um preconceito que às vezes é espalhado pelo meio social. E não é verdade isso. Médio de saúde robusta, tanto que a mediunidade é o que? É uma atividade voluntária. Né? Nenhum médium, numa casa espírita séria, num setor espírita sério, trabalha para ganhar. Né? A gente tem que ter muito cuidado até com isso, que às vezes entra umas situações aí, mas não trabalha para ganhar. O médium trabalha para servir. E aí, saindo dali, ele tem a sua profissão, né? Ele tem a sua profissão, ele tem a sua atividade. Se ele fosse doente, ele não poderia exercer sua atividade. Ele não teria um atestado lá de sanidade para desenvolver sua profissão, seja ela qual for. Então, a doença é por outras causas. Aí ele vem trazendo mais um pouquinho. Agora, pode causar cansaço o exercício da mediunidade? Vamos lá, gente. A gente fala trabalho mediúnico. Trabalho que não cansa. É estranho, né? Trabalho que não dá fome, né? A gente até brinca, né? Acaba uma tarefa em que há um desgaste. A pessoa tem duas situações, fome e cansaço e sono. Mas é alguma coisa que a pessoa se alimenta. E a pessoa dá uma dormidinha, né? Dá um descanso, aí não precisa nem dormir, não. É só descansar, passar por outra atividade, ouvir uma música, né? Ou ver um filme, ou ler alguma coisa, ou conversar com um grupo, e daqui a pouco a pessoa está bem. Agora, se a pessoa extrapola, e aí ele fala aqui, cada um de nós vai ver o limite. Tem pessoas que conseguem trabalhar um dia todo, e aí, no final do dia, elas estão cansadas, né? Mas aí elas vão fazer o quê? Toma um bom banho, se alimenta, né? E vai dormir, e no dia seguinte, elas acordam refeitas. Tem gente, é muito interessante, tem médiuns que trabalham, às vezes, numa reunião, ele não tem mais fluido para trabalhar na outra. É cada um. E aí a beleza da espiritualidade, que ela deixa a gente o quê? O livre-arbítrio e o autoconhecimento. Tem gente, e aí eu estou lembrando que Altivo, né, certa feita falou assim, vou até contar o fato, né? A gente estava, naquele momento, saindo do Pedro e Paulo,
indo para o Leon Denis, e nas tarefas que a gente tem, a gente vai pegando, porque quem acostuma a trabalhar, né, gente, não dá para ficar paradinho, né? E aí, daqui a pouco, as pessoas começaram a falar assim, ai, cuidado, hein? Você vai pegando trabalho, daqui a pouco você vai entrar no desgaste fluídico. Mas eu sabia, naquele momento, eu trabalhava profissionalmente, estava dando conta da profissão, né? A Lurdinha nós nos conhecemos, né, na questão profissional, né? E a gente sempre teve cuidado, porque é assim, gente, você ser bom espírito e mau profissional não combina, né? Então, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Então, a gente trabalhava dando conta da profissão, tínhamos a casa, né? Trabalhava dando conta da casa, filho, e a gente ia dando conta daquilo, e dando conta da casa espírita. Então, para nós, estava tudo bem. Mas aí as pessoas começam a julgar o outro, né? Ah, porque tá não sei o que, está fazendo. E aí, naquele momento, foi para o meu marido, para o Heber. Olha, cuidado, né? E ele chegou em casa uma vez e falou assim, olha, você cuidado, que você vai fazendo muita coisa, entrando em exaustão fluídica, se você desencarnar para o centro não é nada, mas para mim faz falta. Eu comecei a ouvir, saber que estavam indo para o ouvido dele para falar. Aí, naquele momento, nós tínhamos, aí o Newton lembra, da questão do Leon Denis, tinha a sala que o doutor Herman dirigia, né? E aí, o que acontece? Sala de tratamento. Entrava o pessoal do tratamento. Quando saía, ele atendia uma fila que ficava no corredor. Ele ficava no corredor, né? E aí, eu entrei na fila para falar com o doutor Herman. Olha, gente, que coisa feia. Porque eu, armei para o doutor Herman. Eu virei e falei assim, doutor Herman, a gente, às vezes, vai pegando muita atividade, vai tirando a chance dos outros trabalharem. Ah, meu Deus, que vergonha. Qual é a atividade que o senhor acha que eu tenho que largar? Olha, ele me olhou assim, né, no meu olho, e falou assim, minha filha, já tem mais, ele colocou lá até a quantidade, não sei, já tem mais de 5 anos, né, que você não tem nenhuma doença, nenhum resfriado, não é? E bateu no meu ombro. A minha vontade naquele momento foi que abrisse, igual no desenho animado, aquela rodinha assim, você cai assim. Eu falei assim, opa, que vergonha. E a partir dali, aí vem, quando o livro dos espíritos, aí foram vindo outras tarefas. Percebendo, gente? Porque o que acontece, gente? Se o fluido do médium não for direcionado para algo útil, vai ser utilizado para algo inútil. E aí sim pode até causar doença. Porque tem um fluxo, entendeu? Tem um fluxo que é natural, né? E aí, se você interrompe aquele fluxo, a pessoa começa a ter aquelas doenças fantasmas, né? Aqueles carocinhos, que aí você não sabe o que é e não é nada, né? Sente tudo, mas daqui a pouco não sente nada. Por quê? Porque não está havendo uma movimentação. E uma outra questão também que tem que ficar clara, tá, gente? O médium, ele é intermediário. Intermediário de quê? De espíritos trabalhadores. Por isso que a gente fala na casa espírita, porque na casa espírita estarão espíritos que desejam fazer o bem, que estão prontos para servir, que têm a confiança da direção espiritual da casa. Não está de qualquer maneira. E quando eu estou treinando em casa, será que esses espíritos estarão ali a meu bel prazer? Na hora que eu quero, espera aí que eu vou ver a minha mensagem lá no smartphone, daqui a pouco eu volto. Não existe isso. Né? Então, esse contato com os bons espíritos nos faz melhores. É isso. Eu tenho certeza que todos nós médios da casa espírita tem momentos que a gente fica com vergonha quando a gente vê a nossa própria condição de imperfeição e aquele sentimento sublime naquela hora de falar assim, ai meu Deus do céu, né? Que vergonha. Mas por quê? São espíritos melhores do que nós, que já têm conquistas que nós não temos. Mas de tanto a gente ter contato, a gente vai melhorando. A gente vai se ocupando na própria reforma moral. O Emmanuel fala no Ceará dos Médiuns, uma lição que eu recomendo a vocês. É excelente. Médium inesquecível. E aí ele fala de Paulo de Tarso, né? Que Paulo de Tarso passou pelas dificuldades todas que estavam ali,
Mas ele, quando percebe as dificuldades dele, em vez dele parar, o que ele faz? Ele empreende, é muito linda a frase de Emmanuel, a viagem da renovação íntima, da reforma moral, que é o objetivo da nossa vida, gente. O objetivo da nossa vida é só esse. A gente está usando um corpo, Deus nos dá a possibilidade, para quê? Para a gente sair daqui um pouco melhor do que a gente entrou. É só isso. E a gente tem família ou não tem família, a gente tem emprego ou tem dificuldade de emprego, a gente tem uma saúde robusta ou não, mas é para quê? É para a gente se melhorar, é esse o objetivo. E a mediunidade é o quê? É uma ferramenta que Deus nos dá para a gente ser melhor. É só essa a questão. E aí, cada um de nós vai ver. Porque, às vezes, eu fico muito cansada para ver o centro, mas não fico cansada para ir no shopping, né? Para falar ficar vendo televisão, maratonando séries, né? Tem gente que vira à noite, né? A não ser que hora, isso não me cansa. Mas para ver o centro, ai, eu fico tão desgastado, não posso vir, né? É isso. Então é cansaço ou é escolha, ou é preguiça? E aqui ele vem falando e mais tarde ele até fala da assistência espiritual, quando o médium se sente cansado, desgastado, a própria casa espírita oferece recursos. E eu tenho certeza que aqui oferece mesmo. Porque não é por a gente ser médico, a gente não tem uma doença, né? Não tem uma dificuldade. Quando o médium está assim, o que é feito? Ó, vem entrar no passe. Vem você também para o tratamento. A casa espírita oferece para a gente. E aí a gente, às vezes, não toma nem o espaço que tem que tomar todos, né? Aí você toma um ou dois, você, eu já estou bem, já estou pronto para o trabalho. Olha que beleza, gente. Que às vezes pode haver um desgaste fluídico, né? Mas existe uma orientação segura, isso é muito bom. E aí ele coloca, né? Olha só, haverá pessoas, é o quarto, para as quais o exercício apresente mais inconveniente que para as outras. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Estado físico e moral do médium. Não é só o físico, não. E aí eu vou contar um fato, pode contar, né, Nilton? Vivido lá no Leão Denis, tá? Tinha a tia Anice, né, casada com o tio Eros, eles foram fundadores do Eurípides Barçanufo, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, né? E eles eram tios do Hélio. Então, eles trabalhavam no trabalho da cura, né, do tratamento espiritual lá do Leão Denis. E aí apareceu na tia Anice um câncer na área de estômago, né? Apareceu o câncer do estômago, não tinha, ela não sentia dores, mas estava lá. E aí veio a questão, né? Agora vai tirá-la do passe, porque ela fazia parte da salinha do passe das crianças. Ela, com a dona Amália, que era a mãe da Bete Operte, com a tia Neuza Trindade, que tem, né, tá por aqui, tia Neuza Trindade, ela fazia parte daquele passe para as crianças, que era um passe dado às 3h da tarde, às quartas-feiras, lá no CELD. E aí, alguém com diagnóstico de câncer tem que parar o passe, né? E qual foi a orientação do doutor Herman? Não para, não. Ela vai tomar o passe de tratamento, mas esse passe para as crianças é o passe que ela dá, ligado ao sistema nervoso, para as crianças muito agitadas. Esse passe ela deve continuar a dar. Palavra de guia, né? Aí ela foi dando. Vocês sabem, gente, o tempo que ela ficou de cama para desencarnar? 15 dias. Só. 15 dias para desencarnar. Aí agravou, né? Aí quando agravou, ela teve que parar, e ali ela ficou e desencarnou. Olha só. Então, mas por quê? O estado físico era complicado, mas o estado moral dela sobrepujava o físico. Alguém que cultivava a oração, que cultivava o estudo. Nossa, como estudava. O livro dela básico era o Evangelho, né? Então, o Evangelho, ela ia e voltava, estudava, marcava lá direitinho. E aí, ela tinha uma alma dessa, chegava perto de uma criança, ela dava fluido de pacificação.
Ela falava de Jesus, aliás, aquele grupo todo era bem ligado a isso, né? A mãe da Beth também, a tia Neuzinha também, né? Então era ligado, então funcionava. Quer dizer, e observa só, meus queridos, o tempo em que ela ofereceu o que ela possuía de melhor, aliviou a ela. Percebemos? Tem uma musiquinha que não diz? Fica sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, o fluido que passava para a criança acontecia sendo aquele fluido que beneficiava, que acalentava as dores dela, né? Melhorava as dores dela. E aí, ele vai falando uma outra questão. A mediunidade pode produzir a loucura? Gente, a mediunidade não produz a loucura, não. O que produz a loucura é o quê? E aí ele fala aqui. Tem pessoas, né? Que se você der uma notícia, por exemplo, a pessoa descontrola. Qualquer notícia. Tanto uma notícia triste quanto uma alegre, não tem? O que é isso? São mentes que se excitam, sobrexcitam com muita facilidade. Então, para essas pessoas, não é aconselhável exercer a mediunidade. A gente vê, às vezes, em certos setores espiritualistas, aí aquele médium começa a gritar, né? Começa a gritar, começa, às vezes, a puxar até os cabelos, tudo isso. Por quê? São mentes, não é só no momento da mediunidade. Na vida, são pessoas muito impressionadas. São pessoas muito agitadas, né? Que qualquer coisinha se descontrolam. Então, não é a mediunidade que faz isso, é do próprio temperamento da criatura. Aí, o que a casa espírita faz? Olha, vai chegando, conhece bem a gente, não é falado isso? Começa a conhecer a gente, estuda. Aí a pessoa diz, mas eu tenho que estudar para quê? Para falar para o outro? Não é isso não, gente. Que tem uma outra coisa. O estudo esclarece, sim. Mas a ambiência espiritual que é criada numa sala de estudo beneficia a todos nós. Nós passamos essa experiência com o altivo, né? E por isso a gente tem um cuidado muito grande de não afastar ninguém do estudo. A gente tinha no Leon Denis pessoas analfabetas, né? Que estudavam até o final, né? Por quê? Tem uma ambiência do estudo e tem uma outra questão séria e importante para a gente. A gente estava lá na salinha de aula. Aí, daqui a pouco, o altivo chegava, trazia uma pessoa e sentava lá. A gente não perguntava, não. Às vezes, aquela pessoa voltava, continuava a estudar. Outras vezes, a pessoa não voltava só naquele dia. Por que ele botava a pessoa ali? Porque naquela sala havia um tratamento. Havia uma ambiência fluídica. E a pessoa sentada ali, ela recebia aquela questão. Então, o estudo não é só, mas aí eu tenho que saber tudo, tenho que falar tudo, não é isso não. É claro que o esclarecimento ajuda a gente a liberar da ignorância, né? A cair em certas armadilhas. Tudo isso o estudo ajuda. Mas também a ambiência fluídica, porque quando a gente entra, vamos pensar bem, gente, em qualquer sala de estudos, os espíritos preparam o ambiente para a gente. É que a gente, às vezes, não presta atenção, né? Mas tem uma diferença do que a gente respira aqui e do que a gente respira lá fora, na rua. Tem diferença. E se a gente quiser aproveitar, souber aproveitar, a gente fica muito bem. Então, ele vai dizendo aqui, a doutrina, a mediunidade não produz a loucura. Mas a gente pode ser assim, a gente até brinca, né? Louco de nascença, né? Louco de nascença, né? Tem umas cismas, umas questões. Mas a nossa presença na casa espírita vai ajudar a gente a estabilizar a nossa emoção, a equilibrar o nosso sistema nervoso. Vai lá. O estudo, a presença, os passes, a água fluidificada é aquele remédio que vai estabilizando. Daí a gente vê pessoas que, às vezes, chegaram todas desengonçadas, né? Daqui a pouco a pessoa já vai começando, vai, né? Aí alguém vamos para o corpo mediúnico, vamos começar o trabalho do passe.
vamos começar, né, a fazer parte da casa, a chegar mais próximo. É assim, a gente vai chegando, vai entrando no ponto de trabalho, né, e vai se curando. Aí ele coloca o outro ponto sério. Mediunidade com criança. Gente, todos nós em casa espírita temos esse desafio. A pessoa chega e fala assim, olha, o meu filhinho é médium. Por que você diz isso? Ah, porque ele vê. Ele chegou na casa tal, que tinha uma festa, e aí daqui a pouco ele falou que foi recebido por aquela pessoa, e aquela pessoa estava no retrato ali. E aí o dono da casa fala, ah, mas essa pessoa aqui já morreu. Isso é uma verdade, tá, gente? Teve uma festa num sítio, e aí foi, né, a família convidada. Bem, quando a família entrou, né, chegou lá, passava feita uma pontezinha sobre o rio, né, sobre um córrego. E aí, quando a criança chegou lá no local da festa, falou assim, ih, essa moça aqui estava lá na hora de entrar. E aí a pessoa, que é a dona da festa, ué, mas essa pessoa aqui é minha avó, que já morreu há mais de 30 anos. Mas a criança identificou. Aí alguém, a mãe, né, chegou, e os pais falaram assim, olha, meu filho é médium. Vamos pensar só, gente. A gente estuda na doutrina que, na verdade, lá pelos 6, 7 anos, é que a criança está totalmente ligada ao corpo. Antes disso, ela está mais ou menos desdobrada. Desdobrado é isso, o livro está completo, dobrado, desdobrado. Desdobrado, aqui é o mundo material, aqui é o mundo espiritual. Então, a criança vê e ouve. Isso não é sinal de mediunidade, é sinal do processo reencarnatório. Quando se fala do culto do Evangelho no lar, o cuidado que a gente tem que ter em casa que tem criança é isso, porque a criança percebe o ambiente espiritual da casa. Percebe. Então, a evangelização, o cuidado todo é esse. Ela percebe a harmonia, mas percebe também a desarmonia. A mesma coisa do animal, né? O animal, na hora que a gente vai rezar, aí o cachorro senta lá no culto do lar, fica quietinho, o gatinho também, ele não é médium, mas é que ele percebe que há algo na ambiência. Mas o que vai provar que essa minha criança é médium mesmo com tarefa? Observa na adolescência. Na adolescência, e aí André Luiz fala, na belíssima obra Missionários da Luz, da pineal, que é a glândula da vida espiritual. Quando chega na adolescência, se os fenômenos continuarem, a gente fica de olho, né? Fica de olho para orientar, fica de olho para evangelizar, fica de olho para tratar, para ver se tem tarefa. Mas na infância, não. E aí, qual é o inconveniente que Kardec fala, que ele pergunta, e os espíritos respondem, e Kardec sabe muito bem, porque ele foi pedagogo, né? Ele estudou isso. A criança gosta e deve brincar. A gente agora está tirando da criança esse direito de brincar, né? Eu moro numa vila, e aí a coisa boa que tem na vila ainda é isso, né, gente? A primeira geração de crianças brincava ali, e essa segunda ainda brinca mesmo. Aí tem o amarelinho, eles brincam, sabe? Um fala com o outro e jogam. E aí até os moradores, ninguém reclama, não, sabe? Tem aquele dia que eles colocam aquela tabela para basquete, para vôlei. Aí os maiores entram, jogam futebol. Por quê? Criança tem que brincar. Criança tem que brincar. Até para o próprio desenvolvimento neurológico. Por que essa criança agora, ele vai para a escola... E aí, imediatamente, né, a professora manda procurar fonoaudiologia, porque não consegue fazer o movimento. Por quê, gente? Ele não faz com o corpo. O correr, saltar, brincar, rolar, isso aí é natural da criança. E aí, vamos dizer, se a gente começa a desenvolver a mediunidade, a criança vai fazer o quê? Vai brincar com a mediunidade.
E mediunidade é coisa séria. Ela vai querer usar até em benefício próprio, né? Vai chamar espírito. E aí, de repente, olha um espírito brincalhão se metendo ali. Olha um espírito que quer prejudicar a vida da família, começando ali a interferir, e daqui a pouco a vida daquele lar se transforma numa confusão. Então, não é conveniente. Eu sei que tem determinados setores espiritualistas que desenvolvem a mediunidade em criança. A gente, quando fala, a gente não está criticando ninguém. A gente só está seguindo o que fala a doutrina aqui. Dentro de cada doutrina, dentro do que a gente aprende, não é conveniente, porque a mediunidade não é brincadeira para ninguém, tá? Para ninguém. Então, trabalhar a mediunidade como brincadeira é uma insanidade, né? Aí, Kardec pergunta, mas então há uma idade? Qual é a idade que deve começar a trabalhar a mediunidade? E aí ele diz aqui que vai depender o quê? Da maturidade da criatura. Vocês veem que, às vezes, tem gente com 12, 13, 14 anos que já tem uma maturidade, né? Que não é um jovenzinho, né? E a gente vai pensar até na época em que veio a doutrina, através daquelas meninas, né, gente? As irmãs Fox eram crianças, eram jovens ainda, né? A senhorita Jafé, eram jovens que estavam ali, com pouca idade, mas tinham maturidade, reencarnaram para aquela tarefa. Por quê? Porque para exercer a mediunidade, não é a casa espírita que exige, não, gente. Mas é para a própria harmonia do médium. Ele vai ter que assistir reuniões, né? Ele vai ter que ter cuidados, né? Principalmente no dia da tarefa, mas aí se você tem tarefa há vários dias, é o roteiro, alimentação, né? Questão de vício, né? Fumo, bebida alcoólica, as coisas todas, né? Determinados ambientes, ele vai ter que começar a abrir mão disso em função da tarefa mediúnica. E nem todo mundo quer pagar essa conta. É que tá. Os jovens, muitas vezes, então, têm até pela educação equivocada da nossa civilização ocidental, tem gente que acha que o jovem tem que fazer tudo mesmo. Tem que ir para o baladão, né? Tem que beber, tem que se relacionar sexualmente de uma forma totalmente destrambelhada. Afinal de contas, tem que aproveitar a vida. E aproveita a vida, entre aspas, para mais tarde estar doente. Está obsidiado, está com as doenças sexualmente transmissíveis, a gente conversa com alguns médicos, né? A quantidade, gente, de jovens com as questões das taxas altíssimas, né? Do colesterol, do glicerídeo, da glicose, né? Essas doenças é uma coisa espantosa, tanto que já está tendo na medicina a cardiologia para jovem, os cardiologistas para jovens, né? Os endócrinos para jovens, porque é muito interessante a doença. Mas a doença vem de quê? Desses excessos, né, gente? Na nossa juventude, a gente já está mais velho, né? Eu, a semana que vem, já estou no 71, a gente tinha assim, né? Quando começou a surgir biscoito recheado, eu não esqueço, era um pote que tinha assim, né? Mas você tinha direito a 1 ou 2. Aquilo ficava numa prateleira lá em cima, não se pegava, não, né? Na verdade, o que se comia era o pãozinho, né? Eram os mingaus que eram feitos, né? Arroz doce, o doce passava por aí, bolinho feito em casa, nada industrializado, né? Você passava por isso. Refresco, não era nem suco, né? Era refresco, né? A laranja, laranjada, limonada, era esse tipo de coisa que se comia, né, gente? E feijão e arroz fazia parte todo dia do cardápio, né? Legumes, né? Verdura, era o que se comia, gente. Hoje é aquele sanduichão, né? É a batata frita. Biscoito recheado é um pacote inteiro, né? E aquela criatura come, aquilo tudo, né? É refrigerante, não sabe nem o que é água, né? Eu acho que a gente não sabe nem o que é água, porque é só aquilo. Então, a gente está criando uma geração de doentes. Doentes. Eu não sei se esse pessoal vai chegar aos 70, né? Conforme a gente está chegando, eu não sei, né? Não sei. Fica sentado o tempo todo lá em algumas coisas, então a atividade física
Sabe, alguma coisa que tá saindo fora, então não anda, né? Não anda. É muito sedentarismo, né? Não anda. Você tem que ir daqui até ali, pega uma condução ou vai de carro, tudo isso. Então, e aí vamos lá. Por que eu estou falando isso? Não é para falar mal de jovem, não. É que esse jovem, nessa vida assim, ele não está pronto para o trabalho mediúnico ainda. Não vai ter maturidade. Que ele vai querer abrir mão de tudo isso. Se alguém falar assim, olha só, você, principalmente no dia do trabalho mediúnico, cuidado com a alimentação, hein? Ele vai conseguir substituir o refrigerante pela água pura? Não vai, não. Ele vai conseguir diminuir a quantidade? Não vai, né? Então, é esse inconveniente, isso é moral. E aí, na 222, né, ele vai falando da prática dos espíritos enganadores. E quando eu comecei a falar, porque eu acho isso aqui importantíssimo, espíritos enganadores, encarnados ou desencarnados, meus queridos, cuidado com a mídia. Cuidado. Cuidado com a mídia. Porque muitas vezes eles usam desses médiuns, né, para quê? Para a gente entrar. E quase sempre eles acenam com vantagens materiais. Hoje é o exercício para isso, assim, assim. Gente, eu vi até uma coisa, exercício para perdoar. Exercício. Então, você quer, primeira etapa, isso, assim, assim. E assim, respiração, e faça isso, e faça aquilo. Gente, exercício para perdoar está no Evangelho de Jesus. Da gente trabalhar a oração, buscar o contato com os bons espíritos. E isso é de graça. Eu não preciso entrar em canal para pagar ninguém para me ensinar isso. Percebemos? Mas os espíritos enganadores, por quê? Aí eu começo a ficar preso àquilo. Tem um fascínio. Aí vamos ver o que a pessoa vai ensinar daqui a pouco. E aí, ao invés de eu pegar um livro, de eu pegar uma oração, né? Trabalhar a oração, trabalhar uma atividade no bem, que a atividade no bem é o recurso que eu tenho para atrair espíritos bons junto de mim, eu vou entrando nisso, na trama de espíritos enganadores, que se apresentam com grandes nomes, como grandes figuras, né? Então, isto é um grande perigo, né? É um grande perigo. E aí, muitas vezes, são espíritos zombeteiros, maléficos, que querem aproveitar da nossa boa-fé, que querem aproveitar da nossa carência, que querem aproveitar da nossa busca por coisas fáceis, né? Eles começam a fazer isso, gente. E aí, ele está falando, a criança ou o jovem dotado da faculdade mediúnica pode ser sim, mas que eles tenham orientação. É por isso que Casa Espírita tem evangelização. Evitar tudo que possa excitar a mente da criatura. O que excita? É a sugestão. É o ambiente, muitas vezes, conturbado. Então, a criatura fica excitada com aquilo. Por isso que a gente pede sempre esse cuidado, né? Por isso que vocês observam o salão da Casa Espírita, o ambiente de trabalho, é como se fosse um templo. Aí alguém fala assim, mas isso é ritual, é misticismo. Não, gente. Há um trabalho dos bons espíritos sendo realizados aqui. Então, é um lugar de respeito. É um lugar de respeito. Não se conversa qualquer coisa, não se faz qualquer coisa, né? E até a gente vai aprendendo o que é não pensar qualquer coisa. Eu chego mais cedo à Casa Espírita, eu gosto de chegar sempre que possível, né? Eu gosto de ficar um pouquinho sentada, quietinha, né? Conversando com os espíritos daquela casa, né? Apresentando e recebendo o quê? Os benefícios que eles reservam para cada um de nós. Meus amigos, a gente só não sai daqui melhor se não quiser, se não aceitar. Porque eles, em nome de Jesus, providenciam o melhor para cada um de nós. Agora, a questão é a gente aproveitar e levar adiante isso. Bem, meus amigos, então, é essa a questão. Ponto básico, né? Mediunidade. O fenômeno pode se apresentar de uma forma que causa estranhamento à maioria, mas não é doença. Mediunidade não é doença. Quem é doente, quem tem problemas mentais ou nervosos, tem por outros fatores que não é pela mediunidade. Em criança, não é aconselhável, porque a criança pode, né,
brincar com a mediunidade, e ela tem o direito de brincar porque ela é criança, né? E o cuidado que ele vai falando aqui com espíritos enganadores, mentirosos, malévolos, né? Que chegam ali e enganam o médium, principalmente se ele não tem estudo e se ele não exerce a mediunidade sob o amparo da casa espírita. Essa é a questão séria, né? A gente pode exercer na casa da gente? Pode, mas vai ficar por conta da gente e de quem a gente chama para casa, né? Agora, na casa espírita, a gente tem o grande amparo da espiritualidade que trabalha nas casas em nome de Jesus. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a nossa querida irmã Deusa Nogueira. Trouxe aí o conhecimento, a explanação sobre a mediunidade. Muito obrigado. Que ela volte sempre. Volte sempre. Agora vamos para a segunda parte do nosso trabalho, que são os passes. Então, médium, os médiuns, por favor. Estão vindo os médiuns lá da sala de cura e vão se colocar para dar o passe. Bora, Maiara. Raquel também. Que Jesus abençoe este momento do passe. Em nome do amor desses guias aqui junto aos médiuns, do amor do Cristo Senhor e Senhor de todos nós, iniciamos o trabalho dos passes. Que assim seja. Bem-aventurados aflitos. Em nosso estudo da abertura dos trabalhos de hoje, no item 22, que nos diz: se fosse um homem de bem, teria morrido. Deus, soberanamente bom e justo, onipotente, jamais cometeria qualquer engano. Deus ama seus filhos. Quando Caifás, Jesus fazia as suas preleções, passava seus ensinamentos, Caifás quis dizer que Jesus blasfemava. Jesus nunca blasfemou. Nós, a partir do momento em que julgamos aquilo que o nosso Pai decide e achamos que tenha cometido erro, estamos blasfemando. Porque Deus, muitas vezes, quando leva de volta à pátria espiritual o seu filho, ainda que com pouca idade, ele o fez por saber que ele completou o período e a missão dele no plano encarnatório. E pela evolução espiritual dele, ele tinha que retornar. Enquanto que aquele que nós desejamos que fosse no lugar, aquele que tem um mau comportamento e que nós desejamos que fosse no lugar desse jovem, nós já estamos cometendo o grave erro pelo pensamento, porque desejar que alguém perca a vida, você já comete o grande erro, a falha, o pecado, porque somente Deus tem o poder de poder levar
o seu filho de volta. Nós estamos constantemente com pensamento voltados para esses que ainda não entenderam a mensagem de Jesus. Fazer o bem sem olhar a quem. E fazer o bem sem olhar a quem, amar o seu irmão, acima de tudo, é estar voltado aos ensinamentos de Jesus e à vontade do nosso Pai. Então, que possamos entender que desejar o mal a quem quer que seja e julgar o comportamento, as decisões que o nosso Pai toma, significa estarmos blasfemando. Que possamos entender a mensagem de Jesus e que Ele possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos então à mensagem dada aqui pelo plano espiritual da nossa casa. Nós aqui estamos para auxiliar vocês nos trabalhos árduos que virão. Sejam cuidadosos com seus próprios atos. Pensem e os analisem. Todos são trabalhadores incipientes ainda, mas com uma grande bagagem. Venho alertá-los sobre os cuidados que devem tomar para não se perderem outra vez, já que são todos falíveis. Estamos com vocês, mas que não percam a simplicidade, não percam o amor e a humildade. Vigiem. Quanto ao número de pessoas que aumentará, tenham cuidado, muito cuidado, pois muitos virão com as suas teorias e jeito crítico. Estamos no momento de transição. Que mudem seus calçados, suas vestes, que vocês encarnados dizem estarem na moda. A todo instante essa tal moda muda, mas tenham cuidado. Os mandamentos do Mestre Jesus, o Evangelho, não podem mudar. As obras codificadas não podem mudar. Vemos hoje, como espírito, que já tentaram e mudaram muitas das palavras de Jesus, mas que vocês, meus irmãos, continuem firmes pela causa do Cristo. Nós ajudamos vocês a prosseguir com a verdade. Não tenham medo, sejam vigilantes. Muitos virão impor ordens profanas, ordens do mundo, dizendo que Kardec está ultrapassado. Cuidado, meus queridos irmãos. A casa cresce e é necessário que vocês cresçam para receber esses sábios que virão e tentarão colocar suas ordens e suas vontades para dar continuidade ao simples, seguindo o grande exemplo que é o do nosso Jesus. Vejam o que o nosso irmão Kardec fez. Trouxe de forma esclarecida o Consolador, a doutrina. Vigiem. Vocês são ainda como crianças que, com passos curtos, tentam encontrar o Mestre. Nós, juntos, estamos para que não se deem em vão esses passos. Devagar levantamos,
Ficaremos em pé e colocaremos as mãos onde cada um deve pôr. Estejam sempre unidos para que consigam caminhar sem tantas preocupações. Confiem nas suas capacidades. Confiem no amor divino, amor maior, que é o amor do Pai. Paz, meus irmãos amados, muita paz. Muito obrigado, Senhor, pelos estudos que recebemos nesta manhã, pelos passes, por tudo que aqui recebemos. Muito obrigado. Muito obrigado à direção espiritual da nossa Casa de Amor, ao Altivo e a todos vocês, irmãos queridos, que nos sustentaram. Em nome do Altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor do nosso Pai Celestial, damos por encerrado os estudos da reunião pública e o espaço da manhã de hoje. Que assim seja.